Atualmente dentro da zona de rebaixamento e contando com a confiança de poucos, mesmo quando o assunto é sua própria torcida, o Vitória tem, nas suas posições de comando, uma tarefa complicada por conta da herança maldita com que precisa trabalhar. Eleitos pelos sócios do clube, Ivan de Almeida e Simval Vieira comprometeram não apenas a temporada de 2017 com as péssimas decisões tomadas à frente do clube, que apesar de ter iniciado o ano com saldo positivo na casa dos 40 milhões de reais, acumula vexames na elite do Brasileirão. Após receberem o clube em situação saudável das mãos de Raimundo Viana, em que pese este tendo idade mais avançada que Almeida e Vieira, os dois se mostraram menos atualizados que vovô Mundico, quando chegou o momento de estar à frente do rubro-negro. O resultado é que, em mais uma série com baixo nível técnico, o Vitória ainda tem chances de permanecer apenas por conta da incompetência de seus adversários na briga para não cair. O clube pode se livrar apesar dos erros cometidos por Ivan e Simval, mas terá que lidar com problemas financeiros já em 2018, já que os altos investimentos em atletas, supostamente deveriam dar retorno por mais de uma temporada, mas se mostraram ineficazes desde que estes começaram a atuar. Na lista abaixo o Galácticos Online enumera 7 dos principais erros que justificam o péssimo momento vivido pelo time na disputa do Brasileirão. 1. Manutenção prolongada de Argel. Apesar da grande semelhança no quesito tático, ou falta dele, com os trabalhos conduzidos pelo ultrapassado Dunga, a continuidade de Argel Fux à frente do time após salvar o Leão do rebaixamento foi justa, apesar de não haver algo como justiça neste esporte. Digo isso porque teria feito mesmo se fosse diretor naquele momento. A esperança era de que ele preparasse uma defesa forte, com uma equipe de pegada, ao estilo gaúcho, tendo oportunidade de iniciar uma temporada. Em poucas apresentações, a limitação tática do Vitória já era notória, com uma equipe que batia adversários pequenos mas sem mostrar evolução alguma. O título estadual, em uma competição onde tem apenas um oponente, veio apenas porque o Slay Carvalho assumiu, mas o estrago no primeiro semestre já estava feito. O time só conseguiu verdadeiramente mudar a forma de jogar com a chegada de Mancini, no segundo semestre. Na Copa do Nordeste, que sem dúvidas é mais importante que o Baianinho, deu Bahia na semifinal. 2. Contratação de 2 zagueiros titulares sem qualidade. A temporada mal tinha começado, mas o critério nas contratações já era questionável. Talvez com influência de Argel, Fred e Alan Costa chegaram para fazer a dupla de zaga titular na temporada, credenciados por terem atuado nos grandes do Rio Grande do Sul. Torcida e imprensa se dividiram, quem gostava de um não gostava do outro. Enquanto Alan Costa fazia o tipo xerife, mas cometia erros e não transmitia confiança, Fred assustava e continua assustando com a falta de velocidade e combatividade. Apesar da qualidade na bola parada, a mudança para melhor de todo o sistema defensivo foi evidente quando os dois finalmente pararam de ser utilizados. Não fosse a chegada de Wallace, o Vitória teria hoje pontuação semelhante à do Lanterna Atlético Goianiense. 3. Contratação de Petkovic. Aproveitando a calmaria provocada pela ilusão chamada título baiano, Ivan de Almeida e Simval aproveitaram para fazer uma contratação que, segundo eles, já estava agendada antes mesmo da eleição no ano anterior. Ídolo na década de 90, Petkovic chegou para comandar o futebol no Barradão tendo só e apenas este predicado. Já havia fracassado como treinador e como diretor não tinha nem de longe a experiência para comandar um grande clube. Na Toca do Leão, logo despertou a antipatia do elenco profissional, fato que não impediu a direção de fazê-lo acumular a função de técnico, onde, lembra, o sérvio já tinha provado não ter competência necessária para assumir um time de Série A. É possível destacar algumas contratações feitas na gestão de Pete que se mostraram acertadas na reação comandada por Mancini, como a de Telles, o que não muda o fato da passagem como dirigente ter sido desastrosa. A idolatria do passado havia sido praticamente desfeita, já que o sérvio preferiu atuar até no Goiás antes de encerrar a carreira como jogador,
mas não voltou ao clube que tornou possível o imenso sucesso feito no Brasil. Por todos esses fatores, dificilmente Ipete voltará a exercer qualquer função no Barradão. 4. Abandonar o barco com o clube em crise. De todas as decepções proporcionadas pelo Vitória em 2017, a maior delas provavelmente atende pelo nome de Simval Vieira. Um dos pilares quando o assunto era popularidade dentre os adeptos, Simval enfim aceitou o desafio de voltar ao clube depois de prestar grandes serviços na recuperação e reestruturação do Leão, que estava destruído na Série C em 2006. O escolhido para a parceria, Ivan de Almeida, embora também com serviços prestados no passado, mostrou uma falta de capacidade para administrar jamais vista no Barradão, levando até seu vice-presidente a fazer duras críticas abertamente. Com o Vitória à deriva, a pressão recaiu sobre Simval, que se viu responsabilizado por tudo e por todos, decidindo assim abandonar o barco. Deixou, no entanto, o clube que diz amar sendo guiado pelo maior culpado da crise instalada. 5. Contratação de Galo. Como já era esperado por toda a imprensa baiana, Petkovic fracassou como treinador. A solução para os problemas. Alexandre Galo, amigo de Pet, que foi seu jogador no Atlético Mineiro, ele chegou ao Barradão depois de nada menos que 2 anos parado. Estava sem treinar desde que foi demitido da seleção brasileira que disputaria as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ficou pouco mais de um mês e não conseguiu dar padrão tático ao time, que seguiu praticando o mesmo futebol ultrapassado dos tempos de Argel. Quando assumiu a presidência, Agenor Gordilho não perdeu tempo e demitiu o profissional. Apesar do trabalho abaixo do esperado, parece ter sido o único a perceber que um time com Neilton sendo titular absoluto estava fadado ao fracasso, algo que nem Mancini conseguiu entender, mas falaremos sobre isso mais tarde na lista. 6. Falta de critério para contratar um camisa 10. Pisculichi, Dátualo e Cleiton Xavier. Anunciados como candidatos a maestro do time, os 2 argentinos e o veterano brasileiro não demoraram a decepcionar. Ter Argel no comando do time não ajudou e as consequências no setor de criação são sentidas até hoje, onde a maior aposta é Iago, que tem mais característica de volante do que de armador-criador. 7. Apostar na compra de Neilton. Mais importante que um maestro, o Vitória precisava de um substituto para Marinho. Mas o que parecia uma tarefa fácil até por conta do dinheiro recebido pelo herói de 2016, se tornou um pesadelo. O escolhido para investir dinheiro e esperanças foi Neilton, que surgiu como o próximo Neymar no Santo. Estava encostado no São Paulo, onde não tinha a confiança do então treinador Rogério Ceni, que havia dado uma última chance ao atacante em partida que o tricolor foi eliminado de forma vexatória pelo modesto Defensa Y Justicia na Copa Sul-Americana. Habilidoso, era a esperança do Vitória para dar velocidade e qualidade aos contra-ataques, mas o individualismo o transforma em um jogador sem efetividade alguma, com alguns poucos lampejos, que acabam sendo ofuscados pelas seguidas más atuações. Não fossem as investidas de David, não haveria rapidez no ataque do Vitória. A serviço do Leão, o jogador que custou mais de R$2 milhões aos cofres do clube também não conseguiu convencer Galo. No entanto, conta com a confiança de Mancini apesar de não ajudar o time no momento defensivo e ser um dos símbolos do jejum rubro-negro quando o assunto é vencer no Barradão. Questionado pela imprensa sobre a insistência em manter Neilton no time, o comandante rubro-negro avisou que vai continuar utilizando o atleta apesar das vaias que já acompanham o jogador nas arquibancadas do Barradão. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com/souvitória